Tema especial número 9. O que é a segunda vinda? A segunda vinda de Cristo, que é tão certa quanto Deus, é apenas a correção de erros e a volta da sanidade. É parte da condição que restitui o que nunca foi perdido e reestabelece o que é para sempre e eternamente verdadeiro. É o convite para que o Verbo de Deus tome o lugar das ilusões. A disponibilidade para deixar que o perdão repouse sobre todas as coisas, sem exceção e sem reserva. É a natureza toda abrangente da segunda vinda de Cristo que lhe permite abraçar o mundo e manter-te a salvo no interior do seu gentil advento, que encerra todas as coisas vivas junto contigo. Não há fim para a liberação que a segunda vinda traz, assim como a criação de Deus tem que ser sem limites. O perdão ilumina o caminho da segunda vinda, pois brilha sobre tudo como um só. E assim, a unicidade é enfim reconhecida. A segunda vinda põe fim às lições que o Espírito Santo ensina, abrindo o caminho para o julgamento final, no qual o aprendizado termina num último sumário que se estenderá além de si mesmo e alcançará a Deus. A segunda vinda é o momento em que todas as mentes são entregues nas mãos de Cristo para serem devolvidas ao Espírito em nome da verdadeira criação e da vontade de Deus. A segunda vinda é o único evento no tempo que o próprio tempo não pode afetar, pois cada um daqueles que um dia veio para morrer, ou que ainda está por vir, ou que está presente agora, é igualmente liberado do que fez. Nessa igualdade, Cristo é reestabelecido como uma só identidade, na qual os filhos de Deus reconhecem que são um só. E Deus Pai sorri a seu Filho, sua única criação e sua única alegria. Ora para que a segunda vinda seja logo, mas não descanses com isso. Ela precisa dos teus olhos, ouvidos, mãos e pés. Ela precisa da tua voz e, acima de tudo, da tua disponibilidade. Vamos nos regozijar, porque podemos fazer a vontade de Deus e nos unir sob a sua luz santa. Contempla isto. O Filho de Deus é um só. Em nós e através dele podemos alcançar o amor de nosso Pai. Bom, esse é o tema especial número 9, né, que nós começamos hoje. E ele segue aí aquelas 10 lições, então ele segue pelos próximos 10 dias, né? Teremos 10 lições baseada nesse tema especial que é sobre a segunda vinda. E provavelmente você já deve ter ouvido falar da volta de Jesus, sobre a segunda vinda de Cristo. Não ouviu? Quando eu era criança, eu escutava muito sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento que aconteceria num piscar de olhos. E nada era mais assustador para mim do que a volta de Jesus, do que essa ideia da volta de Jesus, do que essa ideia do arrebatamento, né? O dia em que Jesus aparecesse ali em cima das nuvens, tão alto, né? Tão alto, em cima das nuvens, onde o mundo inteiro enxergasse, onde as trombetas tocassem, o céu se abrisse, né? E eu então seria julgada se ia para o céu ou se iria para o inferno. Isso era assustador para mim, né? Ou então também tinha aqui uma ideia, né, como nos filmes mostram, né, sobre o arrebatamento, que você estava ali, tá ali na pracinha brincando, ou então tá no mercado, tá fazendo compras, tá no shopping, tá passeando e de repente, num piscar de olhos, tudo sumia.
os carros batiam desgovernados e de repente você estava sozinha, porque não foi arrebatada, né? Todo mundo foi, a mãe, o pai, tudo sumiram, né? E só ficou você ali. Então, na minha imaginação era assim, até porque eu via isso muito em filme, né? E realmente isso é um filme imaginário, porque isso de fato não tem nada a ver com Deus. E tinha vezes na igreja, né? Eu já contei para vocês que eu cresci na igreja evangélica. Tinha vezes que o pastor dizia assim, ó: "Vamos dizer juntos, igreja, Maranata, Maranata, hora vem, Senhor Jesus." E eu ficava com a boca bem fechada, eu agarrava a boca, espremia, porque eu não queria fazer essa oração. Até mesmo em músicas, quando tinha a parte do louvor, né, e tinha letras em que falavam, ora vem, Senhor Jesus, vem Jesus, toma o teu lugar, que falava essas letras, né, dizendo, convidando Jesus para vir, para voltar, né, para acontecer essa segunda vinda, eu parava de cantar, né, porque eu tinha medo, né? Então isso só para você ver o quanto era realmente assustador para mim. E é bem provável que isso não tenha acontecido só comigo, porque ensinaram isso para nós. Ensinaram que essa volta de Jesus seria esse evento aí gigantesco e estrambólico também. E ensinaram também que ele ficaria apontando o dedo para nós, né? Tu não vai, né? Ah, tu sim, tu foste um servo fiel, tu vai, entra para o céu, né? Agora tu não, vai para o inferno, vai queimar lá no inferno. E tu, ah não, tu foi escolhido, pode entrar no meu aposento, né? Eu e o Pai guardamos um lugar para ti, né? Gente, isso é uma loucura, isso é uma coisa muito louca. Eu não sei nem como é que eu pude acreditar nisso um dia, né? É realmente rebaixar Deus, rebaixar muito Deus, né? Comparar Deus com a humanidade, com aquilo que o humano faria. E agora, né, graças a Deus, eu posso dizer que sim, que a segunda vinda, né, é realmente esse céu se abrindo, é realmente Cristo aparecendo em glória, com toda a sua beleza, com toda a sua verdade, a sua majestade, a sua santidade, tão perfeito que todo o resto fica insignificante diante dele, diante da sua beleza, da sua verdade, né? Todo o resto perde o valor, perde o sentido, perde o propósito. Ou seja, todo o resto realmente some, desaparece. Porque ao ver Cristo, ao reconhecer a criação de Deus, eu automaticamente e sinceramente decido por Cristo. Cristo, ele se torna irresistível, não é que ele se torna, ele é irresistível, né? Por isso que qualquer coisa fora de Cristo perde o significado, né? É por isso que some, é por isso que desaparece, porque simplesmente perde o valor, né? Eu decido por Cristo, o resto não tem mais significado. Antes tinha significado, mas ao reconhecer Cristo, tudo perde o valor, tudo perde o sentido e só fica Cristo. Então, isso é o arrebatamento. E isso, né, que eu estou dizendo aqui, não é algo que acontece no físico, não tem nada a ver com a forma física, com o mundo físico, com esse mundo das formas. As imagens, elas não ficam sumindo do nada, entende? Isso que eu falei que eu imaginava que aconteceria, tá ali na pracinha, de repente as imagens somem, só fica tu ali, né? Então isso não acontece, né? Não tem também um Jesus que vai aparecer nesse céu aí que você enxerga da sua janela, no lado de fora, né? Isso tudo que ele está trazendo aqui, a volta de Cristo, a segunda volta, o arrebatamento, isso tudo é mental, é na mente, não é no físico, né? Então não tem trombetas tocando, não tem esse céu aí que você enxerga pela janela se abrindo, Jesus aparecendo nas nuvens, não tem nada disso, né? É tudo mental. Aqui no texto, ele diz, já no início, que a segunda vinda é apenas a correção de erros e a volta da sanidade, da saúde mental, né? Então, sanidade e insanidade não é uma condição mental?
Estar alucinado, iludido, não é uma condição mental? É, né? E qual é a ilusão, então? Qual é a alucinação? É achar que a criação de Deus, né? Cristo é criação de Deus. Então é achar que Cristo, a vida, que é a vida, né? A existência, é as imagens, se tornou as imagens, está no corpo, está separado de Deus. Essa é a ilusão. E a segunda vinda é apenas a correção dessa confusão, desse engano, né? Dessa alucinação. É simples assim. Mas para deixar mais claro, né? A primeira vinda é o quê? Quando a gente fala da primeira vinda é o quê? Seria Jesus na Terra? Não, não. Jesus ele é um fragmento dessa consciência, assim como eu e você. Só que ele aceitou se desfazer no Cristo, né? Ele aceitou a segunda vinda rapidamente. Ele fez esse reconhecimento por completo e por todos nós também. A primeira vinda é o quê? É Cristo. É Cristo e não Jesus. Cristo, o que é Cristo? É Deus. É a criação de Deus, é a própria extensão de Deus. Deus é o quê? Ele é a totalidade. Ele é essa existência completa e perfeita que só se estende, que se expande o tempo inteiro, né? Então, esse estado de totalidade que está ali sempre expandindo, sempre aumentando, né? Essa expansão do todo, né, que é Deus, essa expansão é o que a gente chama de Cristo, né, que é a própria existência, que é a vida, que é a totalidade, né? E isso é a realidade, a única verdade. Então, qual que é o erro que ele fala aqui? Qual que é o erro aqui? Aqui nisso não tem nenhum erro, na verdade, né? A existência é. O que é, é. Nunca deixou de ser. Então, Cristo continua sendo Cristo o tempo todo. A existência continua sendo a existência invulnerável, inatacável, imutável o tempo todo. Isso é garantido por Deus, porque é o próprio Deus. Só que a partir daquela diminuta ideia que já falamos muitas vezes, formou-se o pensamento de separação e uma consciência que experiencia a separação, que acredita que a separação é a vida, é a existência, que acredita que tem uma realidade separada e diferente de Deus. Então, esse é o erro, o equívoco. O erro é a consciência de separação, é estar ciente do pensamento de separação, é estar ciente da separação e estar inconsciente da verdade. E é para isso, então, que serve a segunda vinda. É para acabar com esse estado de inconsciência, com essa alucinação, com essa insanidade que só existe na consciência de separação. E é como falamos na lição anterior, não sei se você lembra, né? Mas você começa a questionar a ilusão. Você começa a perceber que tem algo errado, que esse mundo não pode ser a verdade. E é aí que você começa então a ver Cristo, a ver que a existência não está nas imagens, no mundo das formas. Você vê que a realidade é perfeita, é eterna e que o mundo passageiro é ilusão. E você vai tendo então cada vez mais certeza nisso, certeza na totalidade, que a totalidade é a realidade, né? Então você só aumenta a sua confiança na totalidade, em Deus. E isso é a segunda vinda. É quando o desconforto com o mundo, ele vem, você começa a questionar e assim começa a perceber a realidade, começa a ver realmente Cristo, né? Como eu disse ontem, começa a vir os insights e você vai confiando nisso, nessa realidade. E aí, como eu disse antes, olhando para Cristo,
todas as coisas elas vão perdendo o valor, elas vão perdendo o significado, a importância. Diante de Cristo, né, na presença de Cristo, tudo vai desaparecendo realmente para você, né? Então, basicamente, a segunda vinda é uma decisão minha, né, desse observador da consciência, de confiar na totalidade. É a decisão de confiar na totalidade, de ver o mundo com a visão de Cristo, de pensar como Espírito Santo e assim ir desfazendo essa consciência de separação, ir desfazendo o único erro, o único equívoco. À medida que nós vamos decidindo lembrar da verdade, aceitar e reconhecer a verdade, que nada real pode ser ameaçado, ou seja, que nunca teve separação, que nunca mudou, né, que a realidade nunca mudou, a consciência de separação ela vai se desfazendo. E isto é, todo o significado, todo aquele significado que estava sendo investido no mundo, ele vai sendo agora trocado pela certeza na totalidade. Então, ao invés de ter certeza da separação, vai tendo confiança, certeza na totalidade. É assim que essa consciência vai se desfazendo. E isso é a segunda vinda. É quando eu decido confiar na verdade, na única verdade, na totalidade. Então, a cada instante do dia que tem esse pensamento de separação aí, né? Ou seja, quando eu percebo a separação, ao invés de eu ficar ciente dele, ter certeza que ele é real, eu decido confiar na totalidade. Eu decido ter certeza que a totalidade é a realidade. É uma troca de valores, é uma inversão. E é só isso mesmo, tá? Então, isso é a segunda vinda. É isso aí.